Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma live de lançamento do workshop Plantio Inteligente. Hoje é a segunda live com o palestrante e pesquisador Carregal, que é nosso parceiro, vem nos apoiando aí desde os primeiros anos da Prisma, primeiro workshop, segundo workshop, já tivemos a oportunidade de ter ele também como um dos palestrantes. E esse ano ele vai estar compondo uma bancada de especialistas que a gente vai trazer muito o assunto que a gente comentou na live de lançamento da semana passada com o professor Alencar, que está muito linkado à questão das limitações das produtividades. Então já gostaria, num primeiro momento, de agradecer a participação e a parceria, Carregal. E aí, já indo para o início das perguntas, eu gostaria que você discorresse um pouco sobre o assunto que realmente nos chamou muito a atenção na safra passada, que nós tínhamos uma expectativa de produção que estava muito relacionada ao clima, um ano com boas condições de chuva, regimes hídricos, mas a hora que chegou as produtividades, o produtor começou a colher, essa produtividade ela começou a não acontecer como tinha-se essa expectativa. E aí, a hora que a gente começou a olhar para os fatores que estavam relacionados à produção, e até o projeto do professor Alencar está muito relacionado a isso, a gente viu como um dos principais fatores que prejudicou a produtividade a questão do manejo associado a partir de doenças. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto e como que você enxergou a safra passada com relação a isso. Bom, Lucas, primeiro, muito obrigado pelo convite, cara, e já é uma parceria já de algumas safras, né? Bastante safras, na verdade. E a importância que vocês têm para a gente lá realmente é muito grande e tem nos auxiliado bastante em relação a cada vez mais alcançar os altos rendimentos. De uma área que eu não entendo nada, que é a parte de solo, de fertilidade, da nutrição, né? Mas é como você disse, cara, a doença, apesar de muita gente às vezes não dá a devida importância, toda safra ela nos rouba muita produtividade. Doença é um pouco diferente, cara, de praga, de planta daninha, que o agricultor ele vai no campo, ele vê uma mariposa, ele consegue ver um percevejo, ele consegue, numa batida de pano, achar o inseto. É diferente da planta daninha, que o cara vê ela germinando, faz lá a identificação. A doença chega através de um esporo, que é uma estrutura microscópica que você não enxerga a olho nu, altamente influenciada pelas condições ambientais. Então, dependendo, igual você disse, cada safra acontece uma coisa, claro, porque o clima sendo diferente, você favorece ou desfavorece o determinado patógeno, e o agricultor ele só consegue enxergar a doença quando tem sintoma. E quando nós já temos sintoma, a situação é um pouco mais difícil, porque aquilo que você enxerga, que está lá na folha, 10, 15, 20% de severidade, aquilo ali às vezes é 1/3 do que você tem. Porque o processo ele é contínuo, né? Chega esporo, infecta, então você tem fungo que está infectando, você tem esporo que está germinando, você tem fungo que está colonizando tecido e você tem fungo que já está reproduzindo, né? Que é quando você vê o sintoma e ele começa a produzir novos esporos, principalmente quando a gente está falando de uma doença que é policíclica. Então a doença tem que ter um cuidado diferente. A doença não é aquele tipo de situação que você controla através de limiar de dano econômico. Tem tal planta daninha, ou tem X inseto por batida de pano. Doença hoje, soja ou milho, ou você faz aplicação preventiva, ou você não vai ter sucesso no controle. Então é realmente mais difícil, é realmente mais complicado, e o que dificulta ainda mais é que tem muita gente que não entende de doença, que não é fitopatologista e quer falar a respeito de doença, quer falar a respeito de manejo. E eu não estou defendendo a minha área, meu nicho de trabalho, porque assim, a gente não consegue nem atender, né, a demanda que existe. Então tem espaço para muita gente, mas tem que ser gente boa, porque às vezes uma informação equivocada ela é muito pior do que você não ter informação nenhuma. Então nós temos que ajustar muita coisa ainda nessa parte do manejo de doença, e eu acho que esse workshop vai ser muito bom para isso. Porque nesse modelo que vocês pensaram, né, de ter os grupos todos separados, o agricultor ele vai ter uma atenção muito maior por parte do palestrante, um contato muito mais próximo, onde ele vai poder diminuir, tirar as dúvidas dele, né,
às vezes falar de alguma situação específica que ele teve que acaba auxiliando os outros agricultores também. Então, assim, a minha expectativa em relação ao evento é a maior possível. Agora, é importante o agricultor valorizar isso. É importante o agricultor participar. Eu não sei se hoje ele está saturado, né, de tanta informação que querem levar para ele, que nem sempre é de qualidade, né? E hoje ele valoriza muito menos do que foi há 15 anos atrás, que quando a gente ia fazer uma palestra, um evento, cara, não tinha lugar, não cabia dentro do auditório de tanta gente que participava. E eu não sei se também por causa dessa mudança das mídias, né, ele achar que tem informação fácil na palma da mão, não é por aí. Então o agricultor ele tem que buscar participar, valorizar esse tipo de atitude, porque nós ainda temos muito bons profissionais aí no campo que podem auxiliar a ele a diminuir custo de produção, a maximizar as produtividades, ter uma rentabilidade maior, mas é só com conhecimento e aplicação técnica, né, desse conhecimento no campo. É muito bom. É isso que você comentou de eficiência, assim, a gente vê na prática, a hora que a gente está andando nos plots lá, eu tive a oportunidade de rodar as áreas quando você estava fazendo as avaliações e você vê a diferença de um tratamento do outro, assim, para mim foi uma das coisas que marcou bastante. E o que eu percebi nessas rodadas que a gente deu na safra passada nas lavouras? Às vezes não se tinha a percepção de que realmente a lavoura estava infestada ou estava sendo atacada, mas aí a hora que o produtor começou a colher e a produtividade não veio, começou aquela, mas será que é a fertilidade? O que será que aconteceu? E aí a hora que a gente começou a olhar, a gente faz um trabalho bom também de gestão de dados. E o que me chamou muito a atenção a hora que a gente começou a fazer as avaliações e tentar entender o que podia estar impactando e o que podia ter roubado a produtividade, né? Olhamos a análise de solo, as áreas estavam bem corrigidas, perfil bem construído, aí você começava a enxergar. E isso era até uma coisa que eu vou perguntar para você depois, a diferença entre as cultivares, que também acho que tem um peso nisso, mas você olhava cultivares iguais, plantadas na mesma data, e aí você via um timing diferente de aplicação no manejo e no planejamento de fungicidas, e aí essa pequena diferença de um atraso ou de um produto dava 5 sacos. Claro. 7 sacos. A hora que a gente isolou os fatores, foi onde eu falei, cara, vai encaixar direto com o tema do workshop, que a gente vai falar muito de eficiência. E acho que eficiência, o Alencar até comentou na última live, vai muito de você ser assertivo no investimento. Desde a escolha do material que você vai estar utilizando, vai estar plantando, os produtos que você vai estar aplicando ali no seu planejamento. Mas, nesse caso, você acredita muito que tem um ajuste correto que nem sempre passa pelo maior investimento? O que eu queria dizer com isso, né? Você vê que, eu invisto tantos sacos no meu manejo. Eu percebi que em alguns momentos tinha alguns produtores que tinham um investimento um pouco mais barato, mas era mais encaixado no planejamento e teve um menor prejuízo. Sim, isso pode acontecer. Acho que você foi muito feliz aí no seu comentário, porque não é só a variedade que influencia. Na época de semeadura, se você tem uma cobertura ou não de palha no solo. Então, se você tem N fatores que estão relacionados, porque isso tudo funciona no que nós chamamos de microclima. É o microclima, que é o da lavoura do cara, que é do talhão do cara, e isso pode variar de época, de variedade, de sistema de produção, se ele fez um milho safrinha, se não fez, se tem uma palhada, se ele usou planta de cobertura ou não, se ele fez um manejo dessas daninhas. Por exemplo, cara, você pega a trapoeraba hoje, o que tem de mancha-alvo nela é coisa absurda. Cara, o que sobrevive de pratilencos em algumas gramíneas aí, que se o cara não manejar, o prejuízo que causa é imenso. Agora, quando a gente vem para o lado que é a sua pergunta específica, teve cara que tinha um manejo muito bom, de um investimento maior, e o controle ficou pior, às vezes, de um cara que investiu menos. Não é porque o de menor investimento funciona melhor do que o de maior investimento. Claro que não. Isso não tem jeito de coisa boa custar barato. Então, os produtos que são mais caros é porque eles são melhores mesmo. Tá? Isso é fato.
Agora, não adianta nada eu ter uma baita de uma ferramenta e usar no momento errado. Eu não vou usar nome comercial, tá? De produto aqui. Mas uma certa vez eu falei com o pessoal lá do norte de Goiás. Né? Pediram consultoria, eu não sou consultor, não trabalho com consultoria. Eu vou lá e faço uma sugestão com N produtos que ele pode usar em cada aplicação. E a recomendação era, eles queriam só 4 aplicações. Então, tem gente que fala, não, mas 4 tá bom, cara, é um absurdo. Não, hoje não é. Com os problemas de resistência, hoje 4 aplicações é normal de fazer, é o mínimo que tem que se fazer. Tá? Na grande maioria das áreas. Então, o que era a conversa com eles? Eles tinham que ter, na primeira, aplicação do vegetativo, que vai de 25 até 30 dias. Hoje eu falo mais 25 do que 30. A última aplicação, que é a aplicação de fechamento que ele vai fazer, ele tinha que ter determinado grupo químico. Tem que ter esse grupo químico. Eu ainda falei, dentro dos triazóis, é bom você ter numa dessas 2 aplicações, ou nas 2 aplicações, produtos que tenham difenoconazol ou que tenham Revisol, que é o mefentrifluconazol, que é um outro triazol. Nas 2 do meio, você vai ter que ter, para a região deles, que mancha-alvo é o principal problema, você tem que ter proteoconazol nas 2 do meio. Beleza, o que eles fizeram? As 2 do meio, que era com próteo, ele tirou uma e pôs no vegetativo. Não tem mancha-alvo no vegetativo para a nossa situação. Talvez no Mato Grosso, onde se planta em cima de uma resteva de algodão, a conversa mude, mas para nós aqui não há necessidade. Ele inverteu, colocou o tebuconazol dentro do programa que não estava, que não é um produto top de linha para ferrugem, para outras coisas, mas não é top de linha para mancha-alvo. Ele colocou lá no meio. Era para fazer as 4 com multissítio. O cara fez 2. E aí depois falou assim, deu muita mancha-alvo. Claro que deu mancha-alvo. Você não fez no planejamento que eu tinha. Você não seguiu a recomendação técnica. Não, mas é porque tem um cara no Instagram que publicou que o produto tal com proteoconazol no vegetativo agrega no controle, eu resolvi mudar. Eu falei, tá certo então, agora você segue ele. Porque eu não participo mais, eu tô fora. Quando a gente vai, a gente dá uma opinião, fala pro cara o que é para fazer, aquilo ali é o melhor que tem. Cara, esse ano, eu não sei quantas parcelas a gente teve de ensaio, mas eu já entreguei 140 resultados dessa safra para as empresas. Os trabalhos todos nós fizemos. Já foram 140 protocolos. Se você puser uma média aí de 8 tratamentos, põe de 10 para facilitar, né, a matemática aqui. Cara, são 1.400 tratamentos. É muita coisa. Aí se você multiplicar isso por 4, que é o número de parcela, cara, nós vamos falar de quando? Nós vamos falar de absurdo número de parcela que nós avaliamos. Então, se você falou para ele que aquilo ali é o melhor para fazer, cara, faz. Você está pagando o cara para te recomendar. Vai lá e segue a recomendação. Agora, se você quer questionar a recomendação, cara, questione o recomendante. Troque ele, vai num que você confia. Porque eles voltavam muitas vezes comigo e falavam assim, Carregal, mas você não acha que fica melhor fazer assim? Claro que não, porque senão eu tinha falado. Eu já dei a minha recomendação. Eu já fiz a recomendação, acabou o serviço, está aqui. É isso aqui que você vai fazer. Isso aqui eu te garanto que vai dar certo. Por quê? Porque a gente testa isso exaustivamente, todas as safras. Agora, se eu pegar, esse é dentro da pergunta que você me fez, né? O exemplo, o cara tinha um programa top, que se ele tivesse me falado, eu comprei isso, isso e isso, a gente tinha invertido 2 ou 3 coisinhas que ele fez ali, eu garanto para você que ele ia colher de 5 a 7 sacos a mais por causa do posicionamento correto. Se tivesse feito no momento certo o produto adequado, ele teria conseguido alcançar a alta produtividade. Produziu bem, só que poderia ter produzido muito mais. A gente tem nos nossos ensaios testemunhas com mais de 70, 75. Esse ano que choveu bem, cara, tem testemunha com 80 sacos por hectare, sem aplicar nada. Aí você fala, nossa, mas isso não pode falar para o produtor, porque senão ele não vai aplicar. Ele fala, cara, ele não vai aplicar só se ele for louco. Porque se ele aplicando, ele vai para 90, ele vai para 95, vai para 90. Nós tivemos parcela de 98 sacos esse ano. É uma diferença grande, né? Cara, nós estamos falando de quantos sacos a mais? Cara? 18 sacos a mais. Nós temos diferença esse ano de 20 sacos. De área tratada e área não tratada. Então, um programa, às vezes, meia boca de investimento, mas se ele for feito no momento correto, ele pode entregar mais até do que um top feito tudo errado.
Agora, o top feito corretamente, cara, com estoura. toda certeza, a produtividade vai ser muito maior. Então, é possível acontecer se o cara que comprou o manejo investiu mais, comprou produtos melhores, se ele fizer no momento equivocado, né? Então, tem que se entender. Não adianta eu estar com percevejo na minha área e aplicar para controlar a lagarta. É o mesmo raciocínio, né? Eu tenho uma gramínea lá e eu vou aplicar uma folha larga para controlar. É a mesma coisa, cara. Então, assim, você tem que fazer o seu manejo conforme o que acontece. Variedade é importante saber, época de semeadura, se tem palhada ou não. Isso já te dá um norte do que você vai fazer. E hoje a gente conhece as variedades, né? Então, você tem já um direcionamento de que doença que vai acontecer e qual vai ser mais importante. As previsões climáticas também estão cada vez mais próximas do que vai acontecer de verdade, da realidade, principalmente a que é feita a curto prazo, né? Então, você já consegue ter um direcionamento. Mas, cara, para isso você precisa ter conhecimento técnico. A pessoa que está falando, que está te explicando, que está te ensinando o que você deve fazer, tem que entender da área. É simples assim. É o que você falou de planejamento climático, eu lembro até a live que a gente fez no início da safra, que você já tinha até comentado, né? Ó, esse ano é um ano que a gente tem que cuidar, porque vai chover mais, áreas que tem menos cobertura de palha, você tem uma possibilidade de entrar mais cedo essa doença. Sim. Então a importância de você antecipar essa entrada dos 25 dias. E outra coisa que a gente vai falar também bastante lá no workshop, que é o que a gente sempre linka o tema, é o operacional, né? Uhum. Acho que não adianta nada você ter esses produtos aí se você na hora da aplicação estiver aplicando fora de time ou equipamento mal dimensionado, mal calibrado. Mas perfeito, acho que a ideia é justamente essa, Carregal, é já ir dando meio que alguns spoilers para a turma, assim, o porquê que a gente está trazendo esses assuntos, sim, qual que é a importância deles, porque sempre eu falo muito que o workshop acaba sendo meio que o pontapé nosso da safra, né? A partir do workshop a gente dá sequência em muito trabalho, em muito projeto, e a gente quer trazer essa importância dos outros assuntos para complementar. Porque no final do dia são esses fatores que vai fazer a composição que vai entregar tanto a produtividade quanto a rentabilidade do produtor. E aí nesse caso de soja, vamos falar de soja e depois de milho. O que você percebeu que realmente impactou, assim, quais foram as principais doenças da safra passada que prejudicaram a produtividade? Bom, cara, se a gente for pensar sudoeste goiano, sempre vai acontecer, e esse ano foi mais evidente ainda, muita septória, desde cedo. Inclusive a gente recomenda fazer com 25 dias. Tem área minha, sem palhada, que com 24 dias após a emergência, eu já tinha bastante. E aí, perdeu o time? Não, porque eu não vou mandar você aplicar antes de 25 dias, né? Mandar não, né? Sugerir essa aplicação antes de 25 dias. Eu sei que tem pesquisador falando para fazer com 10, mas eu prefiro que a planta tenha folha, né? Pelo menos, para a gente começar a aplicar. Então, eu não vou mudar dos 25 dias. Mas você vai ter que orientar um cara desse para falar assim, cara, você vai ter que construir uma palhada no teu solo. Nem que você plante tardio aí, planta uma braquiária, planta qualquer planta de cobertura que seja, mas que dê uma cobertura desse solo, porque senão a mancha parda causada pela septória vai entrar antes do momento da aplicação. E toda aplicação que eu faço, depois que a doença já está lá, já está instalada, o patógeno já estabeleceu a relação com a planta, a eficácia do produto cai. Porque o efeito tem que ser erradicativo. Não é nem curativo, mas é erradicativo. E quem tem efeito erradicativo? Só triazol. Só que nós temos inúmeros casos de resistência. Então ele já não funciona como funcionava antigamente. Então a situação fica mais complicada, né? dentro desse aspecto. Então mancha parda e a cercóspora no final, cara, sempre acontece e esse ano deitaram e rolaram. Mas a doença que mais me preocupou e que eu tive com maior pressão na minha área, inclusive em variedades, que normalmente não acontece sob alta severidade, foi a mancha-alvo. Eu já tenho falado para os agricultores aí há algum tempo que seria a doença do futuro breve, e, cara, o futuro chegou. Ela já é a principal doença para a gente. Então, é um fungo que ataca sei lá quantos hospedeiros, cara, é mais de 200, 300 hospedeiros, uma coisa absurda. É um fungo com resistência múltipla, resistente a benzimidazol, a carboxamida, a estrobilurina.
A gente ainda tem uma desconfiança já de resistência a triazóis, mas que não foi confirmada, graças a Deus. Nós mandamos isolados, o pessoal das empresas aí nos auxiliou bastante, né? Tanto o pessoal da Syngenta quanto o pessoal da BASF, que foram as empresas que a gente levantou a questão. Eles abraçaram a causa, levaram as amostras, fizeram as análises, e a devolutiva que a gente teve foi que parece que tem alguma coisa diferente no fungo, mas não tem nenhuma mutação e nenhum dos outros fatores que podem conferir essa menor sensibilidade, né? Que nós estamos falando de aspecto, às vezes, bioquímico da coisa, também não foi detectada nenhuma alteração. Isso é ótimo, né? Então quer dizer que ainda está funcionando o que funcionava. Mas ficou muito evidente para mim o uso de multissítio, cara, cada vez mais importante. E esse é um setor que me preocupa muito, porque tá uma picaretagem nessa área, cara, de assustar. Um monte de gente falando de produtos aí, sei lá o quê. Eu não vou falar nome também, porque senão vocês filham a égua depois, ainda vem encher meu saco aí, né? Processar, né? Vendendo coisa que não é. Um monte de produtor dando depoimento, falando que é um multissítio, sei lá qual. O cara não sabe nem o que ele tá falando, cara. Ele não sabe o que ele tá falando. Tem nada a ver com multissítio, cara. O que ele tá falando. Uma mistura de sei lá o que, uma biológica. Não tem nada a ver com multissítio, cara. Nós temos produtos biológicos extremamente interessantes, extremamente importantes para o manejo de doença, mas isso abriu um leque para aparecer um monte de coisa que não funciona e pegando depoimento de agricultor, falando que o produto funciona, que o produto é isso, que só faz a... Cara, para com isso. Para. O cara tem que saber o tamanho da responsabilidade que ele tem. Quanta gente vai deixar de usar, às vezes, um multissítio porque viu o produtor A, B ou C, que é famoso aí, que é importante. O cara nem foi. Os caras, muitos nem vão na roça mais avaliar. Nem sabe se deu doença na área ou não. E as produtividades eu colhi na testemunho, igual eu falei para você, mais de 80 sacos. Aí que passa batido mesmo. Aí acha que o produto foi bom. Cara, a dependência que a gente está desses produtos hoje é uma coisa absurda. Eu não sei se você está a par disso, mas na Europa baniram o mancozeb. E agora estão voltando, por quê? Porque não está controlando a requeima da batata, que é a base de alimentação de um monte de país europeu, por causa de resistência. Então, as pessoas ou vão começar a entender a importância que cada assunto tem. Que doença é toda hora eu bato no microfone aqui, né? A doença é um problema. Sim. Eu não tenho nem ideia do que acontece com as pragas. Eu sei que eu tenho uma dificuldade danada para controlar algumas pragas lá. Tem uma tal de diabrótica hoje, cara, que nós colhemos a soja e da primeira época, que ficou a soja de segunda época lá de ferrugem. Cara, um transtorno controlar isso, uma dificuldade imensa. E usando um monte de produto e rotacionando para preocupar, né, do mesmo jeito que acontece para fungo, eu acho que acontece para inseto também, da gente ter resistência. Então, não sei se deve ser fatores diferentes que estão envolvidos, mas a gente preocupado já porque as coisas não funcionam direito. Então, o agricultor vai levar esse negócio a sério, vai passar a informação e vai buscar a informação numa fonte que é segura. Cara, nós estamos entrando numa parte do sistema que depois a soja não aguenta. Esses materiais hoje são altamente produtivos, mas a chance, a probabilidade de acontecer um problema grave, igual aconteceu no passado, da soja vir bem quando vê aparece um cancro da haste e quebra meio mundo, cara, isso está prestes a acontecer. Então, o cuidado que nós temos que ter é realmente muito grande. E assim, parabéns pela iniciativa de fazer o workshop, de fazer o evento. Eu tenho a possibilidade de dar alguns palpites para vocês, inclusive dos nomes, né, de pessoas que estão bastante ligadas à realidade, que conhecem, que visitam o campo, que não vão falar coisa só de teoria, vão falar coisa do que está acontecendo realmente na prática. E esse tipo de evento é extremamente importante. Extremamente importante. Tem evento que às vezes é importante para o cara fazer para publicidade, mas tem evento que é importante para você levar conhecimento, para você ajudar uma região a estar cada vez melhor, a se desenvolver. E Rio Verde hoje eu acho que já é considerado talvez o principal polo de geração e de difusão de tecnologia. Então, assim, eu fico feliz de estar dentro desse processo, de ter assim, conseguido contribuir com o agricultor, né? Com a parte desde a ferrugem asiática até o que a gente vive hoje, né?
Tem agricultor que acha que a gente só sabe de ferrugem, né? Que hoje a gente já nem existe mais, né? Mas se esse cara tivesse ligado no campo com a realidade, ele ia ver que hoje a gente é muito mais importante do que a gente foi no passado. O manejo hoje ele exige uma sintonia fina, ele exige conhecimento técnico e que seja fácil, né, do cara aplicar no campo. Aí é o que você falou, né? Assim, cada um no seu quadrado, né? Claro. É um tema, assim, a produção em si, nós estamos falando de solos, pragas, doenças. É difícil você ter um profissional hoje que consegue olhar isso com qualidade para todos esses fatores. Então, realmente, assim, pelo que a gente acompanha do trabalho que vocês fazem na estação, assim, é um trabalho muito minucioso, né? Para chegar nessa riqueza de detalhamento, de você conseguir falar, ó, se acontecer isso, esse aqui vai funcionar desse jeito, esse aqui vai funcionar desse jeito, e o objetivo realmente é esse. No workshop você vai poder falar um pouco e dar nome aos bois do que está funcionando e do que não está funcionando, e também vamos ter os outros especialistas para falar desse assunto de pragas, de plantas daninhas, que também é um outro problema que está com muita dificuldade nas áreas que a gente está acompanhando. E você comentou, Carregal, dessa parte de associação biológicos e químicos. Você acredita que esse é realmente o caminho, assim, a gente ter essas duas estratégias para ir complementando uma com a outra? Claro, há muitos anos atrás, eu nem sei quando criaram isso, mas inventaram o nome manejo integrado. Isso começou com pragas, depois foi feito para doença. Cara, manejo integrado, integrar é você colocar várias coisas juntas, são várias alternativas, são várias estratégias que você vai adotar. Porque às vezes, você fazer força sozinho, ela chega em X. O outro fazer força sozinho, chega no Y. Mas às vezes quando juntam os dois, não é só X mais Y. Cara, vem muita coisa, agrega muito. Potencializa, né? Quando potencializa totalmente, cara. Então se você tem um solo bem estruturado, com fertilidade, um manejo bem feito de planta daninha, que aí deixa de ser hospedeira para nematóide, para doença, para praga, um manejo de praga que não causa um estresse na planta, o fungicida funciona melhor para controlar a doença, pode apostar. Uma planta que tá bem de saúde, que não está sendo atacada por praga, que não está competindo com planta daninha e que tem alimentação equilibrada para ela é mais resistente à doença. Aí o fungicida funciona muito melhor. Os casos de resistência, eles passam a ser menos importantes. Por quê? Porque você tem uma série de estratégias que você está utilizando e essas estratégias elas vão potencializando. Cada vez uma ajuda mais a outra. Então não é 1 mais 1 igual a 2, né? 1 mais 1 às vezes dá 5. 1 mais 1 mais 1 em vez de dar 3, às vezes dá 10. Então cada contribuição que o agricultor fizer dentro desse aspecto, ele vai melhorar a sua estratégia de manejo. O biológico é isso. Né? O problema é que as pessoas normalmente elas são 8 ou 80. O cara é totalmente químico e é radical contra o biológico, ou o cara é biológico e quer virar totalmente biológico e é contra químico. Cara, isso é de uma ignorância do tamanho do mundo. Porque uma tática ela vai complementar a outra. É totalmente possível trabalhar com biológico e químico. Tem algumas reações que podem ser incompatíveis? Tem. Mas para isso tem os especialistas que vão te mostrar. Tem momento melhor para você usar o biológico? Tem. Tem momento que é melhor você usar o químico e o multissítio? Tem. Então isso nós temos que entender. O que me deixa feliz hoje é que as empresas de biológico, as sérias pelo menos, eles estão desenvolvendo os produtos. Eles estão vendo o melhor momento de entrada, quanto que deve aplicar, se tem efeito de dose, se tem compatibilidade. Cara, tem empresa que tem aplicativo que fala até das compatibilidades, com o que o produto dele pode ser utilizado, associado ou não, cara. Legal. Então, a evolução é muito grande. Só que, como eu disse, a margem que dá para... Isso em qualquer setor, tá? Para aparecer aproveitadores, cara, é uma coisa imensa. O que eu tô vendo os caras prometer é uma coisa que me assusta. Esse monte de curso que está sendo vendido, cara, para! Aonde a coisa vai parar? Isso realmente me preocupa, tá? Ainda tem pesquisador sério, ainda tem gente honesta, ainda tem produtor sério, ainda tem consultor sério, mas tem muita gente que não, infelizmente não é. E isso preocupa.
tá? Porque, igual eu disse, a informação que é equivocada é pior do que você não ter informação. Então você tem que saber a fonte onde que você vai buscar, tá? Biológico, na minha visão, vai crescer cada vez mais. É uma coisa que não tem como segurar. Por quê? Porque funciona. Não é porque o mundo quer ficar verde, não é porque o clima quer não sei o quê. Cara, porque isso é tudo conversa fiada. E isso é o tal do contar história. E infelizmente a humanidade é assim, né? Você tem isso desde da parte política do país, é contar história. Conta uma historinha bem contada e engana um monte de gente. É assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é contar história. Não é biológico que você não vai usar porque diminui a pressão do químico. Não é por isso que você vai usar. Você vai usar porque funciona. E eu trabalho com biológico, apesar de não parecer, eu trabalho com biológico desde 97. Nossa, tem tempo demais. Desde 97. Isolando bactéria. A minha esposa fez a pós-graduação, a graduação, a pós-graduação, todo nessa área. A primeira bactéria usada comercialmente no Brasil foi ela que isolou, foi ela que classificou. Então, a gente está nesse negócio tem muitos anos. Só que o biológico, até pouco tempo atrás, era o quê? Era uma coisa passional, né? Só se falava de biológico quem amava biológico. E aí o negócio não vai para frente, cara. Porque se você trabalhar somente com... A emoção é importante, né? Mas se você trabalhar somente com a emoção, já era. Não funciona. Você enxerga coisa que não existe. Então, a emoção é o tempero. Mas você tem que ter razão. Você tem que fazer as coisas bem feitas. Você tem que mostrar aonde que funciona, como que funciona. Por quê? Porque o agricultor está fazendo um investimento. Ele está comprando um produto. Seja químico ou biológico, ele está comprando. E aquilo tem que ser mais barato do que o retorno que ele vai ter. Porque senão, para que você vai controlar a doença? Para que você vai usar? Então, essas questões elas são totalmente relevantes. E no nosso workshop lá, que eu vou ter a honra de ser um dos palestrantes lá desses grupinhos que nós vamos fazer, cara, eu quero deixar totalmente aberto para o agricultor perguntar o que ele quiser. Se ele quiser falar só de biológico, eu nem ligo a apresentação, a gente vai falar só de biológico. Eu quero que o cara ele participe, para que ele tenha esse contato, que ele consiga realmente sair de lá com informação de qualidade, com coisa que vai agregar no negócio dele, para que no outro ano, né, que vai ser, esse é o terceiro que nós vamos fazer lá, que para o quarto workshop que já dê fila para fazer a inscrição, antes da gente saber se vai fazer o quarto ou não, já ter fila para... Por quê? Porque o objetivo, de novo, é ajudar a desenvolver a nossa região, cada vez mais, com informação técnica, de qualidade, com gente que é especialista em cada assunto. Então, o produtor vai ser muito bom, e é para ele o evento, mas os consultores deveriam estar junto, participar conosco nessa jornada aí, que vai agregar bastante para ele. Que esses consultores, cara, eles são peça-chave dentro do sistema. São os difusores, né? Eles que são que leva a mensagem, né? Total, cara, total. E está acontecendo hoje uma inversão de valor, né? O consultor acha que é pesquisador, o pesquisador acha que é consultor, e, cara, é cada um na sua. Esses caras são fundamentais. Esses caras têm que estar muito bem treinados, muito bem capacitados, porque quem faz a difusão depois, quem faz a recomendação na ponta, cara, são eles. A gente atinge um público grande nas palestras, mas no dia a dia, quem está fazendo isso tá na ponta. São eles. Então, vamos também estender o convite, né? Para que os consultores, pelo menos aqui do Sudoeste Goiano, que eles também participem do evento, porque eles vão sair daqui muito melhores do que eles entraram. Eu tenho plena convicção disso. E você não só como palestrante, mas também como um dos idealizadores, né? Toda essa mudança que a gente veio ajustando do formato do workshop
A gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, os cabelos brancos e a experiência aí não é à toa, né? Então, assim, você já viu muita coisa acontecer, né, Carregal? Eu acho que nesse momento que a gente está passando é realmente isso, né? A gente poder trazer essa informação sem o viés. Claro. E o Alencar comentou na live passada, ele fala uma frase legal que ele fala assim: em Deus eu acredito, o resto me tragam dados. E é isso, a gente poder ter essa formação e essa informação sendo levada de uma maneira transparente, onde o pessoal poder tirar todas as dúvidas. Lá o ambiente da estação, um ambiente super agradável também, né? Para ter esse momento ali com os especialistas, conversando, trocando informação, um também compartilhar o que está fazendo com o outro, tirar mais dúvidas ali. Então acho que o objetivo é esse mesmo. Sim. Esse ano é a gente dar uma visão mais multidisciplinar do workshop. A gente tem a nossa expertise em determinado assunto, mas o que a gente não domina, a gente tem os parceiros e quem está totalmente à frente aí na vanguarda do que está acontecendo na agricultura. E agora já vamos caminhando para o final aqui, Carregal. Minha última pergunta seria só com relação, a gente falou bastante de soja, os experimentos de milho estão instalados lá na estação, né? Sim. É um ano que aparentemente as chuvas alongaram um pouco mais, apesar do atraso no plantio do milho safrinha. A gente está vendo boas condições de lavoura, mas eu também dei uma andada nos experimentos lá e eu vi que tem muita diferença entre um tratamento e outro. O que você está acompanhando aí, falando de milho agora? Sim, cara, o milho já é bem diferente, né, cara, em relação à cultura da soja, pensando em manejo de doença. Há bem pouco tempo atrás, a gente falava em 2 aplicações no milho. Eu recebo protocolo de empresa até hoje, o cara fala V8 e VT, né? Eu falo, cara, nem testo, porque dependendo do híbrido que está no campo, V8 já era. Então, assim, o milho também passou por uma mudança dos materiais, então nós temos que mudar a postura, como que nós vamos fazer. E aí, de novo, vem minha preocupação. Esses dias eu vi um rapaz fazendo uma apresentação lá no Instagram, falando que para o milho do sudoeste goiano, que são 4 materiais que são os principais que são plantados, que não precisa de aplicar em V4. Cara, eu tô com 10 materiais diferentes na minha área hoje. Eu tenho um que não deu bipolares em V4. O resto, todos deram. Onde eu não apliquei em V4, em todos os outros materiais, eu não consegui controlar mais. Nem com bons produtos, nem com carboxamidas entrando em V8, não deu tempo, não consegui controlar mais. Então eu tenho tratamento, a gente estava comentando antes, tem um experimento que a gente vai entrando e vai olhando e fala assim, cara, parece que não aplicou. E tá com 3 aplicações, tem parcela com 4 aplicações. E parece que você não aplicou nada. A gente não consegue nem dar as notas, porque você fala, cara, mas não é possível, tá tudo igual a testemunha. Caramba. Aí quando você entra numa parcela, você fala assim, cara, mas o que é isso aqui? Quase não tem nenhuma mancha. Aí você tem certeza, não, aplicaram, foi tudo certinho. Mas o que tem de diferente? É um tratamento que a gente pôs de cabeça dura, de aplicar em V4, com produto que funciona. Então hoje, no milho, a mudança, cara, milho é muito, não é a cultura que eu mais trabalho, até mesmo porque até as 2 safras atrás eu tinha 200 ensaios de soja e vinha 2 de milho, 3 de milho, 4 de milho. Esse ano não, esse ano nós temos 4 hectares, né? Ou seja, são 8 plots de ensaio de milho. Então, isso ajuda, porque a gente vai formando cada vez mais conhecimento, né? Não é a cultura que eu tenho maior expertise, a minha cultura é a soja. Mas o que a gente tem observado claramente é que o padrão de doença muda a partir do momento que muda o híbrido ou até os híbridos que são plantados na região. Se você for pegar há pouco tempo atrás, cara, antes da cigarrinha, cara, 30F53 era o material que dominava aqui. Não, acho que o Brasil inteiro. E, cara, aquele híbrido é um absurdo, né? De top. Dava muita falsa aérea e dava muita ferrugem polissória. Veio a cigarrinha. O híbrido saiu fora. Entraram outros. Cara, dificilmente os meus materiais eu tenho ferrugem polissória. Tem 7 safras, 6 ou 7 safras que eu não consigo um dado de ferrugem polissória. Por quê? Porque não aparece mais.
E o bipolares, que aparecia esporadicamente, eu tenho quase todos os híbridos, 90% dos materiais que eu plantei tem bipolares. Maídes, Eícola, tem os dois. Então, para o milho, nós ainda estamos construindo. Tem muita coisa que eu não sei te responder ainda. Mas que está claro que determinados materiais, se eu não aplicar bons produtos em V4, não segura mais. Não segura. E não adianta falar, carboxamida. Qual carboxamida? Qual produto? O que tem junto? O que eu faço depois? Eu tenho um ensaio lá, cara, muito legal, que está sendo feito em parceria com a BASF. E eu já terminei as avaliações dele. Por isso que eu vou falar. Você tem a primeira aplicação, num determinado momento, lá padrão, para todos os tratamentos. E depois a gente vai mudando o intervalo. Eu aplico no milho com 15 dias de intervalo, com 20 ou com 25 dias de intervalo. Interessante. Dependendo do que eu fiz no começo, tem tratamento que ficou melhor voltando com 15 dias. Quando eu fiz com 20 ou com 25, moeu. Tem tratamento bom que eu fiz no início, que o melhor momento para voltar foi com 20 dias ao invés de 15. Quando eu fiz com 15, faltou produto no final. Consegui passar com uma aplicação a menos. Então, até o que você vai usar para o milho, diferentemente da soja, o intervalo entre as aplicações, eles podem variar. Olha que... Cara, uma empresa de químico fazendo um trabalho de pesquisa. Sim. Ela quer mostrar que se entrar com produto X nessa aplicação, tem que entrar de novo com 15 dias, ou se usar o outro produto pode entrar com 20. Mas com 25, esse que deu certo com 20, com 25 também deu certo, tá? Então dá para ir até 25 dias. Aí. Provavelmente não vai falar para fazer com 25 dias, porque às vezes acontece situações no campo que o agricultor não consegue entrar. Perde o operacional ali. Mas você já imaginou quantos dias é isso aí, cara? Dá 25%. É muita a mais coisa. de controle, de residual, né? Que eu estou falando, de intervalo. Então, uma empresa que não está preocupada só de provar a eficácia, que o produto dela é melhor do que o A ou do que o B. Uma empresa está preocupada em mostrar a forma de se usar que fique mais rentável para o agricultor. Cara, isso é fantástico. A Syngenta tem uma ideia hoje de tratamento de semente, cara, com um produto que é uma tecnologia assim, disruptiva. Você tratar a semente e o negócio dá um residual que antes a gente falava de 10, 12 dias de residual de TS, então você chegar no milho com 40 dias onde foi tratado e praticamente não ter doença. E o outro que não foi tratado, eu tenho que esse ensaio no campo agora. Legal. E uma diferença assim absurda. São tecnologias, são coisas... Isso tudo passa na pesquisa. Mas no milho hoje, a principal doença que está acontecendo para mim, aqui no sudoeste goiano, eu não tenho visitado lavouras em outras regiões para poder opinar, mas aqui para a gente é bipolares, sem sombra de dúvida. Bacana. Bom, Carregal, 45 minutos era o prazo que a gente tinha estipulado para a gente conversar. Se a gente entrar no assunto pessoal aqui, a gente fica mais umas 2, 3 horas aí, que eu sei que você gosta também dessa parte. Mas o objetivo era realmente esse, a gente dar uma pincelada sobre os assuntos, até para não contar tudo aqui agora, que senão realmente o pessoal não vai nem precisar ir no workshop. Mas acredito muito que é a forma como a gente quer construir esses assuntos ali no dia, né? No dia 11, a gente fazer uma construção com a abertura linkando os assuntos do yield gap e das limitações, e depois a gente vem construindo esse raciocínio com os especialistas em cada um dos assuntos e trazer uma informação técnica de maneira imparcial, realmente para agregar valor. E aí eu gostaria de agradecer, não só profissionalmente, mas também pessoalmente, a nossa parceria. Eu gosto muito de conversar com você, de ir lá na estação a gente trocar ideia, trocar experiência, que realmente esse começo de cabelo branco aí que você tá caindo, que você tá tendo não é à toa, e a sua experiência ela é muito positiva para nós, tanto no nosso planejamento do nosso negócio, mas também de maneira pessoal. Gostaria de fazer esse agradecimento para você aí.
Tamo junto, cara. Eu acho que o cabelo não vai ficar branco porque ele tá caindo todo antes, né? Então, provavelmente eu devo ficar careca aí nos próximos anos, sem cabelo branco, né? Não sei. Mas, independente disso, né? A metáfora da coisa que é importante, né, cara? O tempo que a gente vai vivendo, a experiência que a gente vai acumulando, ela vai mostrando pra gente os atalhos. E eu não sei se você já explicou para o público aí como que vai funcionar o workshop, mas eu acho que se ainda não fez isso, devia fazer depois com calma, explicando que o cara vai poder, grupinhos menores, que ele vai rodar nas áreas, que vai ser uma coisa bem diferente, onde ele vai ter um contato muito próximo com o palestrante, com o pesquisador e cara, tem assim uma informação que o cara leva que faz total diferença para ele na próxima safra. Então, assim, obrigado pela confiança, pelas palavras, né? Já tem um bom tempo que a gente trabalha junto. E se a gente continua junto é porque a recíproca é verdadeira, né? Então, a admiração é mútua, né? Tanto que você tem no nosso trabalho, quanto a gente tem no trabalho que a Prisma executa lá com a gente. Então, pode contar sempre comigo. Obrigado. Bom, pessoal, terminamos aqui mais uma live, a segunda. Nos acompanhem, que agora a gente vai divulgar mais informações, igual o Carregal comentou. A gente vai falar um pouco da dinâmica do evento, como que a gente pensou o evento que vai acontecer no dia 11 de junho, na Estação de Pesquisa Agro Carregal. Acompanhem os links de pré-inscrição. Como eu comentei, esse ano a gente vai fazer o evento num formato mais reduzido, mais exclusivo, então é importante vocês já irem fazendo o pré-cadastro para depois a nossa equipe entrar em contato, explicar um pouquinho mais no detalhe o formato do evento. E no mais, desejo a todos uma boa sexta-feira e um excelente final de semana para todos vocês.